Seja bem-vindo, Juan. Bem-vindo para a chuva. Tá chuva aí? É, E aqui tá um calor danado. é. Deve estar uns 40 graus. A calor aqui também tá calor aqui. Bem, meu querido, vamos começar se apresentando, né? Depois essa live ficar salva. Então, eu vou começar aqui por me apresentar. Meu nome é Eliette, eu sou uma adicta em recuperação. Estou limpa hoje há 9 anos, 10 meses e 17 dias, ou 18 dias. E o mais importante é que eu não usei hoje, não pretendo usar, né? Se eu me mantenho abstêmica do uso de drogas, eu tenho condições de aplicar princípio espiritual na minha vida. E essa é a única forma que eu tenho de ter uma vida com significado. Hoje a gente vai conversar com o Juan, que vai se apresentar aqui, né? E vai ser um bate-papo de adicto para adicto, né? Fica à vontade, Juan. Meu nome é Juan, sou mais um adicto aí em busca de sobriedade, né? Estou vivendo em recuperação aí tem 20 anos, né? Nessa busca. E hoje o meu principal objetivo é a busca da sobriedade mesmo, né? Eu ter a mente sã nas horas diversas da vida, né? E Seja trabalho com dependência química aí há 19 anos, né? Tento orientar as pessoas da melhor maneira possível e me ajudar com isso, né? bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, então, Juan, a gente pode começar você contando um pouco da tua história, como que você decidiu, né? Como que foi teu uso, como que você decidiu parar, como que tem sido essa sua caminhada, né? E aí no meio eu Uhum. gostei da gente falar da negação, da racionalização, né? Da complacência, porque você, por ter muito tempo limpo, também já deve ter passado por isso. Sim. Essas coisas, né? Que eu acredito que é assim, bem útil para esse público que está aqui, né? É assim, quando eu busquei um tratamento, né, eu vivia em Santa Catarina, né, eu fui desertado, né, pela minha família, como diz a literatura, né, ou deserdado ou desertado. No meu caso, eu fui desertado porque no Brasil não pode deserdar ninguém, né, e devido ao meu uso e abuso de substâncias, né, eu não tinha responsabilidade comigo, não tinha responsabilidade com a minha família. Automaticamente, se eu não tenho responsabilidade comigo, eu já não tenho responsabilidade com ninguém, né? Não tinha profissão, né? Não queria saber disso também não queria saber de estudar. E com isso eu fui desertado, né? Eu fui jogado assim na rua da amargura, né? E isso foi bom para mim, né? Porque de alguma maneira eu busquei tratamento, né? Em Santa Catarina tem uns programas muito bons assim que tem convênios, né? As pessoas que não têm condições de pagar, a assistência social das cidades acaba te colocando num convênio para você se tratar, para quem quer se tratar. E eu entrei num desses convênios, né? Fui internado numa instituição terapêutica em Florianópolis, né? Eu não sei se eu posso falar o nome. Fica à vontade, Juan. Eu só vou Foi combinar no uma coisa Creta. aqui com o pessoal, Juan, que é assim, para a gente fazer as perguntas no final da live, eu vou desativar os comentários aqui, só para não ficar subindo aqui, senão não consigo te ver direito. Vou desativar aí, Tudo bem, agora melhorou. beleza. Sim. Foi no Creta, né? Eu fui encaminhado por Creta, uma instituição, uma comunidade terapêutica. Na época chegou a ser a maior da América Latina, né? Foi considerada a maior da América Latina. E que o tratamento é muito em relação ao comportamental. Ele é bem cobrado em relação ao comportamento. Mudança de comportamentos, né? Eu fui porque eu também tinha medo de ir preso. Eu nunca fui preso na minha vida. Eu tinha pavor de ir preso. A grande verdade é essa. Eu me internei primeiro porque eu estava na rua. Segundo, né? Porque eu não queria ir preso de maneira nenhuma, né? E o pavor da cadeia me salvou. A verdade é essa. Acabou que eu me internei e lá eu descobri algo grandioso na minha vida.
né? Algo grandioso na minha vida. Eu descobri que eu podia não só parar de usar droga, mas mudar a minha vida por inteiro, né, cara? Ser uma pessoa melhor, né? Ser um filho melhor, né? Ser um empregado melhor, um patrão melhor, quem sabe um patrão melhor, né? E ali também eu descobri a minha paixão, assim, que é ajudar as outras pessoas, né? Com o mesmo problema do qual eu fui ajudado um dia, né? Com as mesmas dificuldades, né? Nessa caminhada aí, depois de 9 meses de tratamento, eu fiz estágio, passei a coordenador e continuei. Saí, em 2003 eu saí do CRETA, eu fiquei trabalhando na própria instituição, saí do CRETA, vim para o Rio de Janeiro para ser coordenador da CUFA, Central Única das Favelas, que também não tem nada a ver com dependência química, né? Mas de alguma forma a gente pode fazer, eu consegui fazer a conscientização das crianças em relação ao uso e abuso. Depois disso, eu fui trabalhar com outras coisas que não tinha nada a ver com recuperação, mas continuava sempre ministrando palestras, sempre envolvido com a dependência química de alguma maneira e nunca parei de fazer cursos em relação à dependência química, né? Depois voltei para o Sul para trabalhar com dependência química, depois fui para São Paulo, agora estou no Rio de novo, trabalhando com dependência química. E Juan, eu fico vendo assim, né? Eu estava ouvindo você falar agora e pensei, é uma estratégia de estar perto da recuperação, né? É uma estratégia de ficar longe da complacência, né? Eu vejo, Juan, que eu acabei me adequando à minha recuperação, entendeu? Eu fiz uma adequação da minha vida à recuperação, porque eu entendi que não adiantava eu querer adequar a minha vida, a minha recuperação à minha vida. Eu tive que adequar a minha vida à recuperação, sabe? E eu acredito que foi isso que me levou a estar aqui hoje, sabe? Sim. E num processo muito natural, né? Mas sim. eu fico assim, o que eu gostaria? Que a gente falasse um pouco, Juan, desse processo, por exemplo, de quando você chegou na clínica, né? Porque o que eu vejo, Juan? Que não existe paralelo de um adicto a outro. Esse compartilhar que a gente fala de humano a humano, né? Ser humano a ser humano. E de um ser humano filosofia, né? Muito sensível, que vai muito a fundo nas coisas e nos sentimentos, né? Então, como que foi para você, Juan, você aceitar a doença? Né? Você teve que ser internado. Como que foi esse processo de aceitação da doença? No início, eu não aceitava que eu tinha uma doença. Eu achava simplesmente que, como a gente cria rótulos, né? Eu criei muitos rótulos na minha pessoa. Eu criei rótulo de vagabundo, de pilantra, de uma pessoa que não queria nada com a vida. Eu criei rótulos de maconheiro, né? Tomador de pancadão. Eu criei rótulos na minha vida, né? Então, até então, eu acreditava que eu era isso de verdade. Quando, para mim, o processo talvez seja diferente de algumas pessoas, de eu ter chegado ao centro de tratamento, que quando eu descobri, quando me foi apresentado que eu tinha uma doença incurável e fatal, para mim, na verdade, foi libertador, o que é diferente de muitas pessoas que eu ouço falar. Tem pessoas que não aceitam que são doentes, que têm uma doença incurável, progressiva e fatal. Tem pessoas que não aceitam de maneira nenhuma, né? Mas para mim foi libertador, porque eu descobri que eu não era pilantra, cara. Eu não era, sabe? E que eu tinha uma solução, que até então eu achava que eu não tinha, né? Eu fui discriminado pela minha família, eu fui discriminado pela sociedade, né? Com esses rótulos, né? Porque eu me coloquei, eu me permiti, mas eu acreditava nisso, de verdade, eu acreditava nisso. Eu acreditava que eu tinha problemas sérios, sabe? E que eu não tinha solução. Eu tentei me matar, poucas pessoas sabem disso. Eu tentei me suicidar 3 vezes. Nas 3 vezes a corda arrebentou. Sabe o que aconteceu na terceira vez que eu me ajoelhei? Que a corda arrebentou? Eu falei assim, putz, cara, nem o capeta me quer. Olha só o estado emocional, a fragilidade que o ser humano estava naquele momento.
Olha o complexo de inferioridade que o ser humano estava naquele momento, a ponto de pensar isso, né? E quando eu descobri que eu tinha uma doença incurável fatal, para mim, no meu caso, foi libertador. Porque eu descobri que eu tinha que seguir certos passos na minha vida e pronto. Não era aquilo que eu pensava. Eu tinha como progredir pessoalmente. Não tô falando progredir financeiramente, né? Estado social não significa recuperação, mas progredir como ser humano, me colocar no lugar do outro, buscar melhor do que me colocar no lugar do outro é tentar enxergar com o olhar do outro, né? Ver de acordo com a perspectiva do outro, né? E isso foi devido lá aquele início lá no tratamento, né? Para mim foi libertador, na verdade. Mas eu vejo muito relato de pessoas que não aceitam que tem uma doença, né? E que elas não vão poder entrar, ficar convivendo nos mesmos lugares, né? E aí entra a negação, entra aquela coisa toda, a substituição, que é substituir por outras coisas. Não, isso aqui eu não posso, álcool eu não posso. Né? Mas um baseadinho não tem problema nenhum. Ou o contrário, tu tá entendendo? E fora outras substituições. Né? Olha, eu fiquei 14 anos substituindo uma droga por outra. 14 anos. Quando É alguém fala tempo, para hein? mim assim, ele é de ficha única, teve recaída, eu fico pensando, gente, como assim não teve recaída? Eu fiquei 14 anos tentando parar de usar droga de qualquer jeito, né? Menos sem usar droga, né? O único jeito que eu não tentava era abstinência total, né? Eu Sim. substituía uma droga por uma hora eu estava só fumando outra hora eu estava bebendo, né? E Uhum. assim eu ia substituindo, outra hora eu estava tomando umas coisinhas, né? E substituindo uma droga por outra, né? Então foram Sim. 14 anos assim de aí que eu falo muita ignorância, né, Juan? Porque eu ignorei durante todo esse tempo, eu ignorei a doença. Sim. Eu fui conhecer, olha só, isso tem CID, né? Tá na Organização Mundial de Saúde. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Doença da adicção. A primeira vez que eu ouvi falar nisso, que eu li um artigo que falava sobre isso, a primeira vez que eu li, eu falei, isso aqui sou eu. Foi uma identificação, assim, demais, sabe? E Uhum. foi, para mim, o start para eu nunca mais ter que usar drogas. Porque eu entender, eu falo que o meu processo de recuperação, ele começou no momento que eu entendi e aceitei a doença. Aí startou o meu processo de recuperação, entendeu? Eu costumo chamar isso de pequenos despertares espirituais. Eu não acredito no tal despertar que você pá, sabe? Eu não acredito nesse. Nesse eu não acredito. Eu acredito em pequenos despertares espirituais durante a tua vivência, durante a minha vivência, né? Por exemplo, você conseguir ver a filosofia da Itópica, conseguir entender aquilo dali, né? E aquilo ali te dá um despertar. Você fala, puxa, cara, eureka, né? Quer ver só uma coisa que eu tive um despertar espiritual grandioso na minha vida? Um pequeno despertar espiritual que mudou a minha maneira de pensar. Já viu aquele filme Uma Mente Brilhante? Uhum. No matemático, né? Sim, eu troquei a esquizofrenia por adicção. Eu só mudei. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aquilo dali, para mim, eu assisti aquele filme mais de 10 vezes. Eu já coloquei aquele filme como filme terapêutico dentro de clínica para ver se dava o mesmo start que deu na minha mente, para ver se dava na mente das pessoas, porque aquele filme é maravilhoso. Sabe, ele abre a sua mente e fala, caramba, velho, por que eu tô me auto-enganando ainda, né? Será que eu não percebo os sinais que me dá que isso aqui é uma doença, que ela vai se aproveitar, né, do meu comportamento, dessa minha maneira de pensar obsessiva, para me jogar de novo lá no fundo do poço? Porque é exatamente isso que acontece. A esquizofrenia dele, aqueles amigos imaginários que só ele vê, né, dão exatamente para ele aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, atenção, quer que ele seja uma pessoa importante. E a minha doença faz a mesma coisa. Ela vai e me pega exatamente aonde ela me cativa, o que me cativa, aquilo que eu desejo para mim, né?
No meu caso, o que eu desejo, o que eu gostaria muito de ter para mim era exatamente não passar por todas essas frustrações que a vida me dava. Eu usei droga para me esconder de tudo isso. Eu usei droga para poder amortecer o meu mau relacionamento com a minha mãe, né? Eu usei droga para poder justificar, né? E sempre colocar a culpa nela ou a culpa nos outros. Eu sempre fiz isso, né? Quando eu descobri que eu sou responsável pela minha vida, eu sou o único responsável, pronto, foi mais um despertar espiritual na minha vida. Daí eu comecei, não, eu tenho que ser responsável pelas minhas atitudes. Enquanto eu não assumir as minhas responsabilidades e parar de culpar os outros, né? Hoje a gente vê muito assim, tem pessoa que culpa até a culpa até o diabo. Não, isso é coisa do inimigo. Mais uma vez eu estou jogando a culpa em cima de alguém ou de alguma coisa. Eu estou jogando a responsabilidade, né? E eu não estou assumindo. Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu fui por aquele caminho porque eu quis, sabe? Isso é muito relevante na recuperação, né? Porque eu costumo dizer assim, que a gente, que eu, né? Não é a gente, é muita gente. Uhum. Que eu realmente tive muito, assim, ganhei muito mais despertares espirituais no momento em que eu assumi uma vida de adulto para mim, sabe? No sentido de aceitar a responsabilidade dos erros e também dos acertos. Porque não é só dos erros que é difícil a gente aceitar a responsabilidade, né? E abraçar aquilo que vem de bom do que a gente acerta, né? Receber também, para quem passou uma vida se culpando, também não é fácil, né? Receber para quem tem dificuldade de se auto-perdoar, né? Tá o tempo todo buscando perdão do outro, pedindo desculpa para o mundo, né? Mas não se Pede perdoa. desculpa para o mundo. Eu tenho que fazer reparação, tenho que pedir desculpa para o mundo, mas não consigo me perdoar, né? E aí, na hora de receber, também tem essa dificuldade, não só de arcar com a responsabilidade dos meus erros, mas também de arcar com a responsabilidade, o que vem de bom dos meus acertos, né? Sim. E é o que separa os meninos, as crianças, dos adultos, né? Porque eu vejo assim, a infantilidade, né? Eu sou uma pessoa infantilizada. Eu ainda sou. Eu sou criança de tudo. Não é só a inocência, é criança mesmo, sabe? É um jeito. É o famoso modo, o modo rei bebê, né? O modo rei bebê, olha que você lembra. Entra no automático, né? Entra no automático. Eu vou ver se eu caio para cá para ver se fica melhor. Parou de chover um pouco. Legal. Aqui é melhor. E me fala uma coisa, e como que você lida com a racionalização? Como que é isso? Hoje se tornou, eu vou falar assim, que se tornou um pouquinho mais fácil, né? Porque assim, eu logo me bloqueio, né? Quando a minha mente começa... Eu criei estratégias para mim, assim, ó. Que até esse filme me deu isso. Me deu de mão beijada, assim, essas estratégias. Toda vez que eu vou que eu penso em algo, né? Porque a gente é muito imediatista, né? A gente pensa e faz, né? Então eu passei a fazer o seguinte, que eu ouvi uma coisa que eu guardo para mim pelo resto da minha vida. Uma frase que eu vou guardar para mim pelo resto da minha vida. A minha mente mente a todo momento para mim. A todo momento a minha mente está tentando me passar a perna. E é impressionante que ela tenta mesmo toda hora, né? Então hoje eu questiono tudo. Antes de eu agir, eu questiono o meu pensamento. Eu quero saber se esse pensamento realmente ele é real, né?
ele, ele tem firmeza, né? Ele é correto, ou se ele não é. Então, por isso eu tenho que sempre me questionar. Eu questiono, né? Para mim não agir logo de imediato, né? Eu me questiono. E geralmente eu não vou no meu primeiro pensamento. Geralmente eu não vou. Porque quando eu me questiono, eu começo a questionar eles de verdade, assim, e ver, pô, peraí, eu começo a agir pela razão, né? Eu geralmente, muito difícil eu ir pelo primeiro. É muito difícil. É muito difícil. O primeiro, ele tá ali para me passar a perna mesmo. Porque eu sou emoção, né? Eu gosto de agir pela emoção, né? Para ter uma ideia, hoje as pessoas até olham assim, pô, Juan, tu é muito sério. Tu é um cara muito racional. Não, eu não sou. É porque eu me questiono. Para que eu não me permita mais agir da maneira que eu agia. Eu sou obrigado a me questionar, né? Mas eu não sou, eu sou emoção. Se eu deixar, eu vou pelo primeiro pensamento mesmo, sabe? Eu eu não vou sair de uma briga. Eu não vou, por exemplo, quando um amigo ou alguém fala alguma coisa para mim, né? Me questiona em relação a algo, eu paro, penso, né? Porque o primeiro pensamento é questionar, é xingar, é reclamar. Aí o que eu faço? Eu vou e me questiono. Pô, peraí. Eu tô aqui para mim, eu quero amenizar a situação ou eu quero continuar uma discussão? Um exemplo, tô dando um exemplo assim. Eu quero encerrar o assunto, amenizar a situação, ou eu quero manter uma discussão, né? Pô, eu quero sair de problema, eu não quero criar problema. Então, peraí. Aí eu vou me questionando bastante, assim, até eu chegar num ponto que fique amigável, que eu consiga encerrar o assunto sem algum problema. Coisas que no passado eu criava problema, criava mais problema do que já estava ali. Na verdade, não era um problema e eu que criava ele, né? E isso também é racionalizando em relação, isso é em relação hoje para mim em relação ao meu comportamento. Mas durante muito tempo eu tentei racionalizar em relação, por exemplo, à maconha. Eu dizia, pô, a maconha é algo natural que não vai me prejudicar, que nem dizia lá que eu era viciado, né? Fã do Planet Hemp, né? É uma droga natural, é uma erva natural que não pode me prejudicar. Não pode me prejudicar, né, cara? Aí você começa a questionar, começa a correr atrás, você vai ver lá com estudos que ela pode causar. Ela facilita para que você tenha esquizofrenia, ela facilita para que você, se você já tem a probabilidade de ter mal de Alzheimer, bah, filho, vai piorar a situação. Se não tem, ela pode progredir para isso, né? Então são coisas que a gente vai. Não, peraí. Se eu der só um tequinho, não vai me fazer mal, né, cara? Tem gente que usa aí há 40, 50 anos e tá bem. O cara tá bem, olha lá o cara. É engraçado, eu sempre olho o cara que aparentemente ele tá bem, né? Eu faço a comparação assim. Mas eu não olho a grande maioria, eu não consigo enxergar a grande maioria que tá ferrada, cara. Que tá jogada nas Cracolândia, que tá lá destruída, tu tá entendendo? Isso é racionalização, sabe, eu racionalizo, mas é sempre pro lado negativo. Eu não consigo abrir meus olhos, tirar a trave do meu olho e enxergar. Não, cara, peraí. Então a Cracolândia é o quê? Se eu for lá fazer uma pesquisa na Cracolândia, nem precisa fazer, né, cara? Mas se eu for lá fazer uma pesquisa na Cracolândia, pergunta para qualquer um deles ali, qual deles ali que começou fumando crack. Pode ser que tenha um, eu não estou dizendo que não tem, mas eu tô falando do todo, a maioria. A maioria começou bebendo, depois fumando maconha, ou talvez bebendo, depois para cocaína, depois para o crack, não importa. Mas ele começou, foi gradativo, o negócio foi aumentando, né, a problemática da vida dele, né? E é isso, assim. Então, a minha principal estratégia em tudo isso é sempre me questionar, sempre parar e pensar, né? Antes de eu tentar racionalizar, quando eu vejo que eu me questiono sempre. Eu acho que a grande sacada aí é exatamente eu me questionar, cara. Eu me questionar. Eu ter a coragem mesmo de me questionar, de me fazer essas perguntas. Pô, mas peraí, será que isso confere, cara? Será que isso tá legal? Não, peraí, cara. Não. Sabe? Aí vem o primeiro passo, né? Eu aceitar isso, admitir isso. Quando eu enxergar de verdade, eu admitir. Eu acho que o grande problema é esse. É a admissão, é querer admitir, né? Já Poucas fala, pessoas né? têm coragem. Autoaceitação.
o problema, né, cara? Poucas pessoas têm essa coragem de enxergar o problema. Né? Porque, a honestidade, a coragem de ser honesto com você mesmo, né? Exatamente. Mas, assim, comigo, eu vejo que a racionalização... Você sabe o que eu fiz? Tem algumas frases que eu falo que, na hora, eu falo, Eliette, você está racionalizando, sabe? Na maioria das vezes, eu preciso de ajuda. Eu tenho uma equipe, eu tenho uma rede de proteção grande. Por quê? Porque a minha mente se abriu, sabe? Sim. E eu comecei a buscar ajuda, a aceitar ajuda. Então, eu tenho analista, eu tenho terapeuta, eu tenho grupos de ajuda, né? Eu tenho vários amigos, eu tenho vários adictos que me rodeiam. Então, eu tenho uma rede boa, sabe? Para quando eu começo a racionalizar demais. E tem algumas frases que eu falo, por exemplo, eu tenho, assim, onde eu mais racionalizo são hábitos que envolvem hábitos, pessoas ou locais. Entendi. Sabe? Quando eu tenho que evitar hábitos, pessoas ou locais, em algum momento eu falo assim, só hoje. Quando eu falo para mim, vai ser só hoje, gente, vamos para tudo. Só hoje? Então, para. Por que só hoje? Né? Se é só hoje, porque tem alguma coisa errada. Você entendeu? Se é saudável, pode todo dia. Exatamente. Então, se é só hoje, o só hoje me acorda, sabe? Eu falo, nossa, só hoje. Não, então não dá, né? E isso com relação à racionalização. E o outro, que é quando eu não estou aceitando, que é o que a gente falou, lá tudo se resume. Autoaceitação, o problema, né? Sim. Eu, geralmente, quando eu não estou aceitando uma situação, eu falo assim, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo isso. Tipo, termina o relacionamento, né? Aí eu fico, gente, mas eu não estou entendendo. Ou acontece alguma coisa, né? Alguma coisa grave, alguma coisa que saiu do meu controle. Eu falo, gente, mas eu não estou entendendo, não consigo entender isso. E aí, quando eu falo isso, eu lembro. Né? São frases, né, cara, que foram me ajudando, que vão me ajudando. Eu falo, não estou entendendo. Então aceita, Eliette, que o entendimento vai vir na sequência. Sim. Sabe? E é uma das formas que eu ajo para aceitar e para parar de racionalizar, né? Mas porque não tem remédio, remediado está, né? Mas o mais eficiente tem sido uma rede de proteção. Porque o auto-engano é uma coisa muito difícil, né? O auto-engano é uma coisa muito difícil de ser percebida. Assim, se eu medito, se eu consigo sair de mim, eu consigo olhar para isso. Sim. Mas é igual você falou, envolvida na emoção, né? Vai ser mais difícil ainda, né? Sair de mim e olhar isso por uma outra perspectiva naquele momento, né? Então, se eu estou isolada, fica mais difícil, né? Fica. Isolamento é o núcleo. E a racionalização, ela vai me levando para isso. Eu nem vou vendo, né? Não. Ou eu estou trabalhando... Quando vai ver, a arapuca já está montada, né? Quando vê, a carapuça já está pronto. Só falta dar o bote. É né? isso mesmo. Porque eu vou racionalizando, olha, o meu trabalho está demais, ou os problemas familiares, eu não tenho tempo de ir no meu terapeuta, eu não tenho tempo de ir em grupo, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Esse não tenho tempo, eu estudo muito marketing digital.
Eu gosto muito de marketing digital, sou apaixonado por marketing digital. Apesar de ser péssimo nisso, mas eu gosto muito. Mas, assim, uma frase que eu aprendi com um cara aí que dá um curso aí de marketing digital, cara, que ele fala bem assim, ó, quando o cara fala, eu não tenho tempo, não dá, tal, na verdade ele está querendo dizer que aquilo dali não é prioridade para ele. E a Isso hora aí que eu a minha guardei vida para deixa de mim. ser prioridade para mim, né, cara? Exatamente. Quando eu falo isso, né, nas reuniões, cara, o que é prioridade para você? O que é prioridade para mim, cara? Né? É prioridade para mim viver limpo, eu ter a certeza que a minha família está despreocupada comigo. Eu não estou falando que ela vai confiar em mim, não. Isso não acontece da noite por dia, não. Né? Eu não engano ninguém, eu não enrolo ninguém. Né? As coisas, os erros que eu cometi não vão sumir como passe de mágica. Né? As mágoas que eu criei não vão sumir como passe de mágica. Apesar de eu ter me perdoado, mas não vão sumir. Né? Então, assim, o que é prioridade para mim? É saber que, querendo ou não, hoje, apesar da gente não se falar, mas a minha mãe dorme, né? Ela sabe que eu estou tranquilo. Minha mãe dorme, cara. Minha irmã dorme, ela sabe que eu estou bem, sabe? Ela sabe que eu estou legal. O que é prioridade para mim, cara? É eu estar na rua, largado, ou eu estar aqui, na beira da praia, com um tempo chuvoso, falando sobre recuperação. O que é prioridade para mim? Né? Será que era prioridade para mim eu estar simplesmente deitado? Ou é estar aqui, ter a ação? O que é prioridade para mim na recuperação? Né? O que é prioridade para mim na minha vida hoje? Hoje, para mim, é isso aqui. É estar legal, é estar bem. Eu não estou estruturado financeiramente, eu não estou... e a recuperação não promete isso, ela não engana ninguém, cara. Eu adoro os passos narcóticos. Eles são tão maravilhosos, porque ele não enrola ninguém. Ele não promete que eu vou ser rico, sabe? Que eu vou ter um mundo de seguidores, que eu vou salvar milhões de vidas. Ele não me promete que eu vou ser famoso, ele não me promete nada. A única coisa que ele me promete é sobriedade. É a única coisa que ele me promete, cara. Mas quando eu entendo o sentido da palavra sobriedade, eu vejo que é algo grandioso, vale mais que ouro. Né? Porque tem pessoas que não usam droga, nunca usaram droga e não são sóbrias. Né? Não são sóbrias. Então, assim, sobriedade é um privilégio, é uma coisa maravilhosa. Né? Isso é prioridade para mim hoje. Mas aí é que está a questão. Né? Para o cara que ainda racionaliza, se permite racionalizar, né? Qual é a prioridade? Né? Qual é a prioridade para ele? É estar limpo? É estar legal? É estar bem consigo mesmo? É saber que ele vai ter dificuldade sim, mas ele vai se calejar com isso, ele vai conseguir lidar, passar por aquilo, né, cara? Vai conseguir passar por isso, né? E respirar fundo no final das contas, ele vai respirar fundo. Puxa, cara, eu consegui passar por isso. Porque até então, eu estava conversando isso hoje com o motorista do Uber, né? Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre o meu trabalho, eu falo sobre recuperação, eu falo sobre o comportamento. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para alguém. Né? Primeiro que eu amo falar sobre isso, eu amo trabalhar com isso. Né? Eu falei assim, cara, a gente tem que saber o que é prioridade, cara. Né? O cara vai, se interna lá, cara, a família interna, cara, né, cara, geralmente é assim. Aí, mas o que é prioridade para ele? Será que é prioridade para ele estar limpo? Porque assim, abandonar a droga não é fácil. Abandonar a droga não é fácil. As pessoas acham que é assim, não é assim, não é fácil. Porque ela me dá tudo o que eu quero. Quer ver a prova que ela me dá tudo que eu quero? Você vê aí, tem professores de inglês, tem empresários que estão na Cracolândia, cara. Tem sua casa, tem sua caminha, tem sua mulher com comidinha pronta na hora, com empregado, com tudo, que estão na Cracolândia. Então, assim, o que leva uma pessoa a abandonar um local estabilizado, com todo um conforto, toda uma estrutura, para ir parar na Rua da Amargura? Por opção.
O que que leva a pessoa? É porque o negócio tem que ser muito bom. Naquele momento ele tem que ser muito bom, mano. Né? Então, assim, não é fácil abandonar, cara. Não é fácil. Não é. Antigamente, na década de 90, assim. Mas você sabe o que, que eu falo? Que a gente vai perdendo a liberdade, sabe? Tipo assim, ó, deu uma travada aqui para mim, Juan. Juan, Juan, Oi, deu uma travada aqui. voltou? Voltou agora. Vamos lá. Ah, O que, que você falou? Volta só um pouquinho que eu não vi. é assim, a droga, não é fácil abandonar a droga. Não é fácil. Mas, Mas mas você aí sabe, você falou bem assim, mas isso ela aí me bloqueia de um monte de coisa. Isso. Por que, que eu queria completar disso aí que você falou? Não é fácil. A gente vai perdendo a liberdade de escolha, né, Juan? Sim, Essa é a realidade, né? sim, Tipo, a gente é uma escravidão. Então, chega um momento que você não tem mais o direito de escolha. Né? Não é nem uma escolha. Pode ser uma escolha lá no início. né? Mas depois deixa de ser uma escolha. É obrigatório aquilo, né? É uma necessidade fisiológica, né? Sim, A sim. busca daquele prazer, né? Aí que começa a escravidão. Exatamente aí é o ponto que começa a escravidão. Mas até então, se a gente for questionar, quantos querem largar a escravidão? Né, cara, de verdade, assim. Por quê? Ele não tá lidando com a realidade. Tu quer ver uma droga que eu usava muito? Quem se E para mim é dispõe a ser honesto consigo mesmo, né? Nesse nível, né? Porque, assim, o que, que eu mais vejo, Juan? Eu preciso de ajuda. Eu criei até uma frase, eu falo assim, meu filho, precisar de ajuda, todo mundo precisa. Você quer? Né? Exatamente. Porque, assim, a vida inteira, falar que eu não tive ajuda... Na minha casa tem Evangelho do Lar todo dia, 6 horas da tarde, desde quando eu entendo por gente. Então, assim, todo mundo muito esclarecido. Então, assim, ajuda eu sempre tive, mas eu fugia. Então, entre você querer ajuda e aceitar ajuda, tem um espaço muito grande. Né? É bem aí. Quer ver só uma coisa? Nesse tempo trabalhando com comunidade terapêutica, eu vejo uma coisa assim, ó. O cara chega numa comunidade terapêutica, o cara vai para se internar, né, cara? Porque a vida dele não tá boa, senão ele não vai, né? Porque ele tá vendo que a vida dele não tá legal, senão ele não vai se internar, né? Mas quando ele chega lá, eu costumo dizer que o adicto é ingrato, né? O adicto é muito ingrato. Demais. Né? Ele esquece muito rápido. Né? Aí tem umas tarefas no sistema Minnesota, né? Que nessas tarefas ele tem um questionamento que ele fala bem assim, ó, são 39 tarefas, antes era 64 tarefas, depois foi diminuído para 39 para completar 9 meses, 39 semanas no caso, entendeu? Aí o que acontece? Tem um questionamento que faz assim, ó, no Minnesota, lembra só uma semana antes de você entrar por aquela porteira para dentro, como é que você estava? Como é que estava? Ele não pede mais não, ele pede só uma semana. Só lembra como é que você estava uma semana, como era que era a tua situação uma semana antes de você entrar naquela porteira para dentro. Porque quando eu chego na comunidade, eu chego destruído, eu chego magro, com o olho fundo, sabe? Raquítico, desnutrido. E, né? Eu não tô humilhando, não. Eu estou falando a realidade. Como é que a pessoa chega, né? Com a estrutura familiar toda acabada, porque pai, mãe, a maioria não quer mais saber, sabe? Eu conheci pessoas que
não sabia nem onde estava a família, e a gente conseguiu fazer, né, resgatar a família com assistente social, tal, correr atrás, tirar a documentação, aquela coisa toda, né, que a instituição, pelo menos, deveriam de fazer esse tipo de trabalho, né, resgatar realmente a vida da pessoa, né? Aí, o que acontece? Só que o cara passa um tempo, né? Passa lá seus 3 meses é paulada. 3 meses é uma paulada. Né? Tratamento de 9 meses. Quando chega no 3 meses, o cara tá gordinho, tá Já direitinho, porque tá se esqueceu. alimentando Já esqueceu. Aí ele estufa o peito e começa a racionalizar. Ele começa a justificar. Ele começa tudo. Aí Se começa a pedir afastar das direitos. pessoas que podem ajudar. Exatamente. Agredir as Aí ele pessoas começa a que podem exigir. É ajudar. engraçado. Eu nunca vi um ser humano para entender tanto de direito que nem adicto quando está internado. Porque os caras se formam em direito, faz bacharelado, cara. Porque ele chega lá e eles começam, não, mas isso daí não está correto. Ele sabe tudo. Aí chega uma hora que eu falo assim, tá bom, filho, então vamos fazer o seguinte, cara. Você vai lá para a Febract, para a Febraci, para a Febratis, vai lá, faz um curso de gestão de comunidade terapêutica, né? Faz um curso de terapeuta, depois faz uma especialização de terapeuta, lá com o Jorge Jaber, no Rio de Janeiro. Aí você vem aqui e toca isso aqui, cara, de boa, pra mim tá de boa, sabe? Porque assim, eu acho que você tá esquecendo, filho. Lembra lá na tarefa do Minnesota, assim, ó, que como é que você tava uma semana antes de chegar aqui? Aí eu lembro ele, eu dou uma fisgada, mas eu lembro ele. Eu falo, lembra como é que você chegou aqui? Eu te recebi aqui. Lembra? Pô, tá jogando na cara? Não, não tô jogando na cara, filho. Eu tô te lembrando, porque nós somos ingratos por natureza. Não é só o adicto, não, é o ser humano. É ingrato. A gente, como a gente consegue potencializar mais o lado negativo, a gente é mais visto em relação a isso. Mas todos nós somos ingratos. A gente esquece muito fácil. Então, lembra como é que você chegou aqui. Né? Lembra da tua situação. Lembra o que a instituição está fazendo por ti, está te oferecendo, te resgatando tua vida. Né, cara? Lembra disso. Né? Porque eu vejo, quando eu falo quando eu falo para as pessoas para se internar, quando eu recebo as famílias nas unidades que eu trabalho, quando eu recebo as famílias para apresentar a unidade, eu sou muito sincero. E eu falo na frente do potencial paciente, na frente da família e com o potencial paciente ali. Eu falo bem assim, olha, eu quero deixar bem claro, isso aqui não é spa. Pá, ele já toma, ele já dá uma olhada assim, arregala os olhos. Fala, isso aqui não é spa, tá? Isso aqui é um centro terapêutico. Aqui a gente trabalha o comportamental, a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, né? Então, assim, a maneira que eu agia lá fora não me convém mais aqui dentro. Então eu estou deixando bem claro, porque nós somos ingratos. Eu sou sincero, sabe? Porque nós somos ingratos por natureza, cara. A gente esquece muito fácil. A família já regala os olhos, porque na verdade a família quer ouvir isso. E eu falo, você sabia que eu falo que é um privilégio você poder parar a tua vida um período e se dedicar só a isso com exclusividade, né? Meu Deus do céu, tu tirou as palavras da minha boca. Sabe o que eu falo? As pessoas reclamam, chega um tempo, depois desse período assim, elas começam a reclamar. Pô, tô aqui trancado, tô aqui, pô, isso aqui é um inferno, parece uma cadeia. Que não sei... Aí eu olho assim, bah, filho, deixa eu te perguntar, porque nem todo mundo tava na Cracolândia. Tem pessoas que tinham seu emprego, tinham sua correria e em algum aspecto da vida se tornou incontrolável, sabe? Em algum aspecto da vida, não necessariamente em todos direto. Todos direto. Mas assim, porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Aí eu chego e falo assim, eu falo bem assim, bah, filho, para pra pensar. Vamos parar pra pensar nós dois juntos aqui. Quantas vezes tu pediu para Deus para você ter um momento para ti, que você pudesse tirar umas férias, que você não tivesse as contas para pagar, que você não tivesse que fazer aquela correria toda para poder botar comida dentro de casa, para poder, sabe, sustentar os teus filhos e tudo, escola, aquela coisa toda, e teu trabalho, a tua responsabilidade. Quantas vezes tu pediu para Deus um momento para ti? Só um momento para ti. Ele, aí o cara passa, geralmente o cara para, pensa e fala assim, bah, já pediu um monte, cara. Falei, pois é, e agora você pediu tanto, Deus te proporcionou e agora você tá negando? Juan, Aí, deixa eu te falar uma coisa.
nós temos 10 minutos para acabar a live, porque o Instagram fecha ela, então a gente tem que terminar antes desse período. Show. Muito legal isso aí da comunidade. E eu falo assim, um método, né, cara? Eu não conheço o método Minnesota, mas eu criei um método de recuperação que ele foi formulado a partir da minha experiência, entende? Sim. Que eu vivenciei. Então, tem lá 8 anos de psicanálise, tem biodança, tem terapias, tem cursos de meditação, de yoga, de respiração, tudo isso, Sim. né, que eu vivenciei nos grupos. Então, eu criei um método. E eu falo, é tão mais rápido você parar e absorver conhecimento, porque como que você aplica o que você não conhece, né? E às vezes, para você conhecer, você vai demorar quanto tempo aqui? Se você parou, fica lá dentro, sei lá, 9 meses, 1 ano, adquire o conhecimento, você vem para cá só para aplicar. Então, mais rápido, né? Tá, mas eu quero, antes de acabar a live, para a gente dar uma pinceladinha, que aí eu já vou abrir os comentários. Enquanto você fala, eu abro os comentários aqui, vejo se tem alguma pergunta. Para você falar um pouquinho da complacência, como você se você já experimentou isso durante a sua recuperação, como que é? Qual que é o complacência, desculpa a minha ignorância. Me dá um norte. Sim. A complacência no sentido de tá tudo bem, já tá tudo bem, né? Eu tenho uma doença que é progressiva, incurável e fatal. Em algum momento da minha recuperação, eu falo, não, já tá tudo bem, eu não preciso mais fazer isso, eu não preciso mais fazer aquilo, já tá tudo bem. O curado, sabe? Aquele que é curado. Entendi. Esse. Entendi. O chá de Jatobon. O chá de Jatobon. É assim, ó. Eu, particularmente, eu não me permito ter esse tipo de pensamento. Hoje eu não me permito. Eles vêm, mas eu corto, né? Porque assim, ó, eu entendo de verdade que a minha doença é progressiva, incurável e fatal. Eu entendo que ela não tem cura. Assim como uma pessoa que tem HIV, né? Ela não tem cura e ela vai precisar viver um tratamento pelo resto da sua vida, ele vai precisar se cuidar pelo resto da sua vida. Eu entendo que eu vou ter que me cuidar pelo resto da minha vida. Isso e para mim hoje, cara, eu vejo que só me faz bem. Puxa, eu fui convidado para fazer uma live, cara, graças à minha recuperação. Isso, para mim, essas pequenas coisinhas, para mim, é que realmente me engrandece, assim, a minha recuperação, que engrandece a minha recuperação, sabe? Hoje as pessoas me procuram, sabe? Então, por que abandonar isso? Por que abandonar as coisas tão valiosas que a busca pela minha sobriedade está me trazendo, sabe? Hoje as pessoas confiam em mim, sabe? E isso foi conquistado por estar em recuperação, né? Por estar em recuperação. Então, eu vejo que eu tenho muito a perder se eu deixar de continuar me corrigindo, continuar me cobrando, sabe? Continuar me elogiando também. Eu também mereço ter elogios. Eu não fiz só besteira na minha vida. Até em ativa, eu não fiz só besteira. Eu fiz coisas boas também. Então, eu preciso me valorizar como ser humano. Eu preciso valorizar a minha recuperação, porque são elas que me dão esses frutos. O fruto de estar aqui hoje, sabe? O fruto de tudo. O fruto de ter passado em boas comunidades, ter trabalhado em boas comunidades, ter trabalhado em ruins também, mas ter trabalhado em boas, sabe? Ter conhecido pessoas maravilhosas. Juan, agora, vamos, se você, assim, se você pudesse dar um despertar durante esses 20 anos de recuperação, um despertar para a galera que está assistindo a gente. Eu vou começar com o meu, depois você faz o seu, né? Uhum. O meu,
se eu pudesse falar uma coisa assim, que eu vejo que muda tudo. Uma coisa que muda tudo. Né? Inversão de valores. Eu vivi uma vida material a partir do material e hoje eu vivo uma vida a partir do espiritual, que é o que você falou, né? A recuperação não é aceitação social, né? Geralmente a aceitação social vem com ganho material, né? Não seria isso. Então, assim, essa inversão de valores no sentido de primeiro o espiritual e, em consequência dele, o material, eu vejo que é o grande start da recuperação, saca? É aquilo que revela as profundas transformações ocorridas em cada um, no mais íntimo do nosso ser, saca? Tá. Essa é uma boa, né? E você falou agora, é ótimo, né? E eu carrego isso para mim também, né? Eu carrego os seguintes princípios para mim: honestidade, boa vontade, mente aberta. A partir do momento que eu tenho honestidade... A gente vai falar disso, viu, Juan? Deixa eu só avisar aqui, agora que você falou, honestidade, mente aberta e boa vontade, segunda-feira, dia 5, 8 horas da noite, aqui do MS, 21 aí fora, né, de Brasília. A gente vai estar falando sobre esses 3 temas que, para mim, é o alicerce da recuperação. Ou você entende pelo menos esses conceitos para poder aplicar, ou não tem base sólida de recuperação, né? Então, a gente vai falar dessas 3 coisas numa aula online. Quem quiser, é só ir aqui no link, na bio do Instagram, se cadastrar lá no grupo do Telegram e a gente vai te avisar. Pode continuar, Juan. Só para dar essa deixa, porque você me deu uma deixa, eu já aproveitei a deixa. Tá boa. Honestidade, boa vontade e mente aberta. É o alicerce da recuperação. É onde a gente constrói realmente a nossa recuperação. A partir do momento que eu tenho isso daí, cara, eu consigo me enxergar, que nem diz lá a filosofia da Itop, né? Que eu tenho que me enxergar diante desse espelho, eu tenho que me ver entre meus iguais, eu tenho que reconhecer, né? Eu acho que essa filosofia é o grande despertar da minha vida. Assim. É o grande despertar da minha vida. A primeira vez que eu ouvi ela foi algo que realmente tocou meu coração, que realmente me fez eu ver que eu realmente estava no meio de irmãos. Vou te falar que a primeira visão, o primeiro entendimento de família, para mim, foi na minha internação. Foi ali que eu reconheci o que era família. Porque pessoas que eu não conhecia, mas que tinham a mesma dificuldade que eu, né? Os mesmos problemas, nossa, Juan, da outra me ajudaram. Live, pertencimento, né? Falar só do pertencimento da outra live. Dá, com certeza. Mas a base é honestidade, boa vontade, mente aberta. E eu consigo tirar despertares espirituais de tudo, de um bom filme. Eu consigo tirar despertares espirituais, às vezes, do cara que eu nem tô nem aí para ele, que está andando na rua, que fala alguma coisa. Deus fala comigo de maneiras e maneiras. Né? De maneiras e maneiras. Ele usa pessoas e pessoas. Né? E eu tenho que estar só com a mente aberta, ter boa vontade, ter honestidade, para poder aceitar tudo isso daí. Né? Eu vejo dessa maneira. Juan, também fiz reiki, fiz kahuna. Eu aplico reiki, aplico kahuna. Estou apaixonada. Todas. É ótimo. Faço tudo. É ótimo. Juan, eu quero te agradecer imensamente a sua disposição, né, em estar aqui servindo a gente, pelo seu compartilhar, né, doando o que a gente tem de mais importante na vida, que é o nosso tempo, né? Então, assim, muito obrigada de coração mesmo. Um beijo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tá muito aberto obrigado. para suas considerações. Falta 1 minuto, eles vão desligar. 1 minuto.
Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo convite. Que realmente a gente possa ter ajudado algumas pessoas aí que estão buscando recuperação e que já estão vivendo essa recuperação aí, tá? Fica com Deus. Fica com Deus, meu querido. Estou pronto para a próxima. Só me chamar. Tamo junto. Vamos falar de pertencimento da próxima. Adorei essa deixa sua. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.